Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Palestra Informa. Pessoal, vamos ver aí essa mudança aí da CBF. O que o PVC fala aí, né, sobre essa mudança, se afeta o Palmeiras, no que afeta o Palmeiras. Vamos dar uma escutada aí no que o PVC falou. Peço a vocês um favor, se inscreva, deixa aquele like maroto e, claro, compartilhe as suas opiniões nos comentários, o que é que vocês acharam dessa mudança da CBF. Sem mais delongas, vamos ver o que o PVC falou aí. Faz 3 jogos, as 3 últimas rodadas, fora de casa. Ficou ruim para o Palmeiras? Muito palmeirense mandou mensagem ontem dizendo: que absurdo, como é que a Leila aceita, como é que não é, porque é um absurdo. Porque... O Palmeiras não relutou. O Palmeiras entendeu que a situação era de compreensão da dificuldade da tabela. E foi um Palmeiras... Acho, com todos os pensamentos controversos que possam haver, a mudança do calendário lá de outubro, só quem não quer ver que não tá vendo, cara. Porque assim, salvou o campeonato. Qual seria a viabilidade de terminar o campeonato no fim de dezembro com um dos times envolvidos na Copa Intercontinental? Luísa, vamos pensar no seguinte: a última rodada, Ceará e Palmeiras, Mirassol e Flamengo, é dia 7 de dezembro. O campeonato ia acabar dia 21. Dia 10 de dezembro, o campeão da Libertadores joga no Catar contra o Cruz Azul. Cara, como... o que ia acontecer? E alguém ia dizer: vou jogar com o time sub-20 as últimas rodadas do campeonato. Com o título em jogo? Ou eu não vou jogar o Intercontinental. Ou o campeonato vai acabar em janeiro? Ou não vou jogar e vai acabar o campeonato só em janeiro. Então, assim, o que aconteceu na mudança de outubro, desculpa, quem não quiser ver, tudo bem. Como ia ser resolvido, né? A questão é, a mudança de outubro, ela salvou o campeonato. Senão o campeonato não ia acabar. Isso é tão óbvio. Mas alguém pode pensar diferente, ok? Sim. O jogo. Eu acho que o ponto aqui do Palmeiras, o Palmeiras não está reclamando, o Palmeiras está compreendendo a situação de dificuldade da tabela, o Palmeiras entendeu que é a solução viável. Agora, isso aqui é inédito nos pontos corridos. Não aconteceu nos pontos corridos. Tirando o Santos de 2004... Você está dizendo um time ser campeão jogando as 3 últimas partidas fora, é isso? Não só. Um time jogar as 3 últimas partidas fora é inédito nos pontos corridos. Uhum. Porque a CBF toma sempre o cuidado de, nas últimas 4 rodadas, todo mundo jogar uma em casa, uma fora, uma em casa, uma fora. Para equilibrar. Porque é lógico. A tabela, como é que você faz a tabela? Você faz uma em casa, uma fora, uma em casa, uma fora, uma em casa, uma fora, uma hora não dá. Aí você faz uma em casa, uma fora, uma fora. Mas nas últimas 4 rodadas, a CBF sempre, com todos os pecados da CBF, a CBF sempre tomou cuidado de fazer, nas últimas 4 rodadas, casa fora, ou fora, casa. E nesse caso era casa, fora. Uhum. Com a mudança da tabela, o Palmeiras vai ser um caso inédito nos pontos corridos, que vai jogar as últimas 4 rodadas. Casa, fora. Uhum. Isso é ruim. Uhum. Mas é a solução possível num quebra-cabeça mirabolante que tentaram fazer. Na história dos pontos corridos, tem o caso do Santos de 2004. O Santos de 2004 jogou as últimas 10 partidas fora de casa. Mas por quê? Porque ele perdeu o mando de campo. Então ele foi campeão como mandante em São José do Rio Preto. Mas não é que ele não jogou em casa, é que a casa que sobrou para ele foi São José do Rio Preto. Mas ser campeão, jogando as 3 últimas fora, só o Vasco de 89. E detalhe, em 89, o regulamento dizia que o Vasco tinha vantagem. Mas se ele ganhasse o jogo fora de casa, o primeiro jogo, ele era campeão, como foi 1-0 gol do Sorato contra o São Paulo. Se ele empatasse ou perdesse para o São Paulo, tinha o segundo jogo no Maracanã. Então o Vasco só foi campeão jogando as 3 últimas fora, ganhou do Corinthians no Morumbi, ganhou do Inter no Beira-Rio e ganhou do São Paulo no Morumbi, porque ele ganhou o jogo. Se ele empatasse o jogo contra o São Paulo, tinha um outro jogo no Maracanã. Então pode ser um caso inédito na história do campeonato, se o Palmeiras for campeão, porque o campeão pode ser o Flamengo, e o campeão ainda pode ser o Cruzeiro. Pode ser um caso inédito de um time que tem uma tabela com os 3 últimos jogos fora de casa e ser campeão brasileiro. E ainda tem esse fator, né, de o Vitória ainda estar brigando aqui para não cair, então o Palmeiras pega o Vitória nessas circunstâncias, enquanto poderia enfrentar um Galo
estaria ali, possivelmente, com o time reserva, porque estaria com um foco total na Sul-Americana. PVC, para a gente encerrar e chamar um set para nossa conversa, para o Flamengo fez muita diferença. Acompanham onde? Anotem aí na agenda, vocês já podem ver. No Allianz Parque, às 9h30 da noite, transmissão Sport TV e Premier. PVC, olhando pelo lado do Palmeiras, é um time que pode entrar em campo pressionado, a depender do resultado de hoje do Flamengo, que pode assumir a liderança, né, nessa partida contra o São Paulo, e que tem aí algum quebra-cabeça para o Abel montar. Não conta com o Aníbal Moreno, que está suspenso. O que você imagina desse jogo de amanhã? Eu imagino o time que jogou contra a LDU, mesmo time, que não teve Aníbal Moreno, e aí tem aquela fusão do Bruno Fux, que joga como volante, mas faz a entrada entre os zagueiros, e aí o Santos vai atacar mais o Palmeiras do que a LDU conseguiu fazer na semana passada. Então eu acho que vai haver alguns momentos em que a gente vai ver o Alan como lateral direito. Mas eu acho que é a mesma formação, é um 3-2-5 atacando, um 4-2-3-1 defendendo, um Alan de lateral, que não é lateral porque ele é ala. Boa, a gente vai debater mais sobre essa partida, claro, amanhã, um grande clássico aí, amanhã no Allianz Parque. Agora, minha gente, vocês estão... Jogar a toalha pra ele. Tem que devolver. Aflição. Abel Ferreira foi procurado por representantes ali do futebol da Premier League, né? E disse não. E está encaminhando agora uma renovação de contrato. Tá feliz? Pra desespero do Bubu. Tá feliz? Desespero do Bubu. Ao até o contrário, final é muito mais do legal ganhar do 2017. Palmeiras do Abel do que do Palmeiras que ficava na Série B. Tirou pra nada, hein? É legal ganhar de quem é grande. De quem é gigante. O Palmeiras hoje está poderoso, O Palmeiras gigante. sempre foi grande. Mas ele teve momentos de muito baixo. Ah, mas acontece, a gente também tem Mas momentos acontece, muito então. bons. É legal ganhar do Vasco. O Vasco quando era gigante, timaço. Ninguém vive sempre em alta, né? É, sempre em alta. Então, Difícil. assim, Oscilar. não. o Abel mais ficando com o no passado Palmeiras é excepcional, espetacular pro Palmeiras. O Palmeiras é excelente. É excelente pro futebol brasileiro, que ele eleva o nível do futebol brasileiro. E pros rivais também, porque ganhar dele é muito mais gostoso. Às vezes que você consegue ganhar do Palmeiras, é difícil também. É difícil ganhar. Muito. Então, mas que é legal, cara. Ele levou o sarrafo, é legal desafiar ganhar dele. Eu tenho uma dúvida. E aí, Nath, Pedro e Prato, se vocês pudessem me auxiliar. O Abel, ele trabalha no Palmeiras, ele fez uma cultura vencedora no clube, junto com a gestão. Ele tem aqui um dos maiores salários do mundo. E aí vem a Premier League para fazer uma... Mas você ficou bravo? Calma, Não, Edu. não. É do jogo, é do mercado. A Fica Premier bravo, League não. Não fica talvez ofendido, não. seja um Não. grande Calma, Edu. sonho de um Não se ofenda, treinador. não. Depende. Eu, hein? Então, o que você acha que move ele a dizer não para a Premier League, por exemplo, seguindo o Palmeiras? Quais foram os clubes que procuraram ele? Foi o... Wolverhampton, que é a lanterna do campeonato. Demitiu o Vitor Pereira. Tem uma vitória no campeonato ainda. Então, assim, se ele depende muito do que o cara quer pra vida dele. Se hoje ele tá aqui, ganha bem e tá num time organizado que disputa títulos, por que ele vai embora? O Bubu tá Pra ser bem, meio tá de feliz, tá tabela. com o bolso cheio, não quer ir pra Inglaterra agora. Não, não quer. Nesse Eu momento, acho que, não. eu acho que vai muito do Cara, que ele se o pensa. Liverpool me fizer uma proposta... Não, Agora, que ele ficou quieto. agora bate o Wolverhampton Manchester mandou uma City, camisa pra mim, eu agradeço. bate um Liverpool. Como é que é? Camisa. Então, agora vai pra um time de Premier League que tá sempre Liverpool, brigando por cachorro título. quente, né? Arsenal, Liverpool, Manchester City. Aí você já tem uma outra característica de outro Então, na contexto. tua opinião, é pelo time, pela circunstância que ele não E aceita. porque aqui ele tá muito O bem Edu, estabelecido. o Edu quer ouvir de ganha você, título. Nath. O Palmeiras é melhor que o Wolverhampton? Não, hoje... Hoje? Pô, É isso, o Edu o quer ouvir Palmeiras não é melhor, ele é muito cenário- melhor. em cenário de Ou seja, o disputa de Palmeiras título. na Premier League faz uma fumaça, O Edu. Palmeiras na Não, Premier você League é papo de G6, né? O Wolverhampton na Premier League, eu tinha o time É o mais quê? português da Premier League. né? Palmeiras e Flamengo se Tem um tal de jogarem Jorge a Mendes Premier ali League, que- vão disputar G6. Palmeiras e Flamengo. E podem me cobrar. É isso que ele É que Eu nunca falo vai mesmo. acontecer, né? Eu falo mesmo. Prates, Queria ir por pro que site, o né? homem fica aqui? Brasil, Tava louco Prates. pra ir pro site, Prates. verdade, Venez. Você tem uma disfarçatez que me chama a atenção. Você tava louco pra ir pro site com esse comentário? É, que você rede fez, social, né? corte. É, Site, você queria, outra o coisa. site, é rede social, é. Hein, Prates? Fala pra mim, Assim, Prates. Edu, ele tem uma condição aqui, que trabalha em um clube muito estruturado, muito organizado. Ele fez parte do crescimento Tem uma do clube voz com essa muito diretoria. ativa. É ouvido pra tudo. É um clube que não fica balançando pra cá, balançando pra lá. É o seguinte, Abel, o que você quer? Tá Quero mole, que saia né? fulano. Vai sair fulano, você vai ficar. Então, assim, ele é maior que os jogadores, ele é um semideus do Palmeiras. Então, nem tudo isso tem que ser levado em consideração. O Edu, Um belíssimo contrato. Pô, futebol Contrato brasileiro fez europeu muito do bem. Brasil. Então, assim, pra... Até o Tem Rio, um hein? olho na sombra, Prates? Tá. Ah, O que me parece Mas que ele falou tiraria que ele o não Abel dorme. do Palmeiras, uma vontade dele. É a questão algo familiar também. a família em Portugal, tal. Mas fora às vezes isso, a em gente relação à subestima. proposta, Às vezes a gente É subestima. mesmo? A gente tem a falsa sensação, como pra tudo na vida,
de olhar à distância e falar, isso aí tá com boi na sombra, tá bem, tá com dinheiro, tá feliz, tá com moral. Mas a gente viu um Abel recentemente, após a coletiva, após o jogo, a classificação contra a LDU, na coletiva, um Abel que quase desaba do ponto de vista sabe, estar sob pressão, ele explica o porquê do choro. Então, acho que tem muita coisa aí que às vezes pega no calo, ali, pega no calcanhar, que pode pesar lá na frente. E o lance da família, me parece que é a situação da perseguição ao Abel após a eliminação pro Corinthians. Isso ainda não está cicatrizado, essa ferida é grande ali, às vezes a água bate, arde um pouco. Então, acho que vale contextualizar também, porque a gente tem sempre essa impressão que tá tudo muito bom, tudo muito bem, e acha que pode falar o que quiser, ou o torcedor falar o que quiser, desmerecer o que quiser pro Abel. Mas eu acho que é um movimento muito importante do como o Abel enxerga a situação dele no Palmeiras, apesar de todo o desabafo, né? Ele fala que ele não vive as vitórias, as alegrias, que ele está sempre sob muita pressão, que ele acha que a todo momento ele está precisando provar por que ele está aí, por que tão grande ele é, como a gente fala por aqui. Só para trazer esse lado, porque a gente tem sempre a impressão igual o Bubu. Sucesso, dinheiro no bolso. Assim, Bubu é assim. Ele é mesmo. Tudo quer dizer que a pessoa está sempre bem, né, Bubu? Às vezes a gente tem tem problemas ali. O cara ganha bem, disputa título toda a temporada. Pode ganhar ou não, aí é uma questão natural do futebol. Mas tem que aí ele vai talvez uma pressão que ele faz uma Premier mal. League, que ele não sabe se continua na Premier League na próxima temporada, o Hamilton tá numa situação horrível. Acho que é uma escolha natural. Ele fala inglês legal? Fala. Ele fala inglês legal. De clubes, o inglês dele... O Fabrício Muniz, Edu, ele falou assim, Abel é treinador de Wolverhampton mesmo, time de parte de baixo da tabela. Não é, não. Os portugueses, Bubu, me parece que até na formação, eles já falam Não, é outra coisa. já aprendem o inglês. É outra coisa, porque ali tem uma facilidade. Primeiro que a escola de treinadores portugueses, ela tem um certificado que te permite pular rapidamente. Segundo que é um entendimento também que tão importante quanto você estudar tática, gestão de grupo, parte técnica, é você estudar a língua. Então, é outra leitura do caso. Ó, a gente vai pro intervalo. Por quê? O Prats estuda nele, é especialista em línguas, né? De quê? Quantos idiomas você fala? Mais ou menos 2. Quantas línguas você beija? Não. O que é melhor? O pessoal é danadinho. Você tá falando de São Paulo? Não? Beija. Deixa eu mandar Isso aí? Não. Aí é trio elétrico, virou procurado, é Porque chega pro cara e fala, essa pra moça, essa língua ela sabe, também fala? Fala também. Só fala também. Bom, muitos São Paulinos se manifestaram dizendo que Bubu não é um São Paulino legítimo. O Belo, que não é o cantor, o Belo cantor é palmeirense, tá feliz da vida com a Belo. O Belo, Misael agora. o Belo Pelé do futebol, que é São Paulino, falou que você tem que torcer pro São Paulo e o São Paulo vai ganhar do Flamengo hoje. Eu vou torcer pro São Paulo. Vamos pro intervalo, o Bubu... Que foi retaliação, que tudo mais. Mas é um fato. Só que hoje, num cenário político, se você tiver que desagradar alguém para acomodar, como diz Rafael Prato, foi o que se pôde fazer, porque tinha que fazer alguma coisa, acabou que a corda puxou, esticou, estourou um pouco pro lado do Vitória. O Vitória também, que em muitos momentos ficou lá calado, porque era bom o que se fazia aqui ou ali, porque era um aliado de primeira hora do presidente Reginaldo Rodrigues. Hoje não é um aliado de primeira hora do presidente Samir Chaldri. E aí se troca. Quem poderia fazer a grita? Palmeiras, brigando pelo título. Pois é. 3 jogos fora. A grita do Vitória, mas eu ia pegar o Palmeiras um pouco mais desfalcado e agora vou pegar ele inteiro. Da FIFA também, o Vitória. Exatamente. Então é muito mais uma questão de isonomia lá de Palmeiras e Flamengo do que exatamente a briga do Vitória, porque vai pegar o Palmeiras inteiro, não. Quem poderia reclamar se vai estar inteiro ou não é o Palmeiras. Então, assim, ficou essa grita, a corda estourou para quem hoje tem menos peso político sim dentro da CBF, que é o Vitória. E foi tudo feito com a anuência de quem hoje tem uma entrada muito boa. Isso não é que é esquema da Leila, porque o seu Bapo também, quando precisa, ele é muito bem recebido na CBF. Então, só para tirar qualquer coisa, já que Flamengo e Palmeiras... O Samir assistiu o Racing Flamengo ao lado do Bap. No dia seguinte, assistiu o Palmeiras e LDU ao lado... Mas no Mundial não deveria ser assim, né, Pedro? Não. Eu entendo totalmente. Mas aí tem o que eu acho, o mundo ideal, tem o que eu acredito, assim. Tem o mundo ideal e tem o que é o mundo real. Eu estou explicando o mundo real. Entendi. Você olha para o mundo da mesma maneira. Você concorda comigo? Eu estou explicando o mundo real. Tinha que arranjar uma solução. O calendário esticou, o calendário estourou. A solução foi essa. Na visão da CBF, o Vitória não é prejudicado. O Vitória se sente prejudicado porque ele queria pegar o Palmeiras desfalcado. E aí é um critério subjetivo. Para mim é uma coisa, para você, ele tem que pegar o Palmeiras que vier. Há um entendimento na CBF que não prejudicou o Vitória. Há um entendimento no Vitória que foi prejudicado pela CBF. Essa grita vai ficar por aí. Ele já deu entrevista. Agora, de resto, a CBF priorizou colocar Palmeiras e Flamengo no mesmo horário, acomodar. Quem poderia gritar que tinha jogos em casa na reta final e não vai ter o Palmeiras, foi consultado, deu ok. E aí sim. E não só o Palmeiras e o Flamengo, tem o Galo também, né? Que são inerentes ao mundo do futebol e como o futebol é conduzido no Brasil. O dia que todo mundo quiser parar, resetar, refundar e falar que é só critério técnico, a gente volta aqui e troca papo.
Hoje não é assim. Então, quem foi mais ouvido lá atrás, hoje é menos ouvido. Não é que houve mais ou beneficiou o Palmeiras, é muito uma questão de o Palmeiras aqui vai perder jogos em casa na reta final. Vou ligar pra Leila. Eu tenho certeza que se a Leila vira e fala, me oponho, não ia ter. Entendeu? Se liga pro Bap e fala, me oponho, talvez não fosse ter. Se liga pro Galo... O Vitória disse que não foi procurado. Isso. Porque no entendimento da CBF ele não tirou o jogo em casa. Foi uma troca que eu achei que o Palmeiras ia estar desfalcado, né? Foi uma questão muito do... Eu achei, e se o Abel pega e bota o time completo? E dá uma sacolada no... Então, assim, entra um critério subjetivo que não é exatamente dentro ou fora de casa. Porque eles entram que isso aí fere a isonomia, tempo de descanso e dentro ou fora de casa. E que a questão do o adversário estaria com reserva ou não, a visão de quem fez a tabela e mexeu, não fere. Eu tô só trazendo um cenário político que existe, Que não é a sua que o opinião. Vitória hoje não é um aliado de primeiro momento do presidente Sanichaldi. O Vitória anteriormente era um aliado de primeiro momento do Edinaldo. Talvez todas as suas vontades fossem atendidas. Fala palestra, fala nação. Pessoal, o que pesa para Vitor Roque, né? No radar dos europeus aí, ficar no Palmeiras. Já falando aqui a minha visão, essa entrevista, essa reportagem do GE, cara, ele ficando no Palmeiras, ele vai ser ídolo, cara. E ele pra lá, como ele foi pro Barcelona, saiu muito jovem, ainda verde, também pegou ataque com Lewandowski, ia mal. Desumano. Mas ele ficando no Palmeiras, eu acho que seria melhor. O problema é que o senhor André Cury, velho, visa o lado dele, né? Vender o jogador e ganhar. Claro, né? Que ele ganha com isso. Mas a gente também tem que olhar o lado do atleta, né? Ver o que Vitor Roque pensa. E nem sempre dinheiro traz felicidade, pessoal. Apesar que o Palmeiras dá condições plenas, né? Para os jogadores aí ganhar bem e tal. Mas o Vitor Roque voltou a rodar, né? Do mercado internacional, sendo alvo de oferta milionária do mundo árabe. E sob a expectativa de receber proposta de 50 milhões de euros aí da Premier League. Segundo o empresário do Camisa 9, né? O André Cury. Há motivos, contudo, para ficar no Palmeiras. Deixar o Brasil na próxima janela seria repetir o movimento de chegar à Europa, como eu falei, né? No meio da temporada, algo considerado como prejudicial para a adaptação, porque ele vai estar acabando aqui, lá na Europa está no meio, então ele já vai estar cansado, vai chegar lá cansado. Ainda em março, né? Pouco após a ida ao Palmeiras, o staff fazia uma projeção de ele ter ainda condições de voltar à Europa entre 21 e 23 anos. Ele é muito jovem, tem 20 anos, né? Vitor Roque tem contrato até dezembro de 2029 com o Palmeiras. E quando se transferiu do Barcelona em fevereiro, buscava espaço para competir, ganhar títulos e reaparecer para a seleção como foi convocado. Então, tudo isso conta, né? Ele tem que ver. Ele tá lá no Barcelona jogado. De reserva do reserva, não era nem... não era nem escalado, não. Ele não era nem cogitado para jogar. Então, agora no Palmeiras, ele já está na seleção. É artilheiro do Palmeiras, tem uma dupla incrível com o Flaco Lopes. Se ele sai, ele vai estar jogando areia no próprio prato dele. Chegar na Europa, não vai ter nem férias, porque tá em fim de o Campeonato Brasileiro e tá chegando no final aí, né? Vai chegar lá no meio, os caras tudo voando. Vai ser despartido para ele. E fora também, né? O aspecto psicológico. Você sai de um time onde você é titular para chegar em outro sem certeza, pode pesar muito para ele aí, né? E ele falou, né? Há 6 meses nada estava dando certo, né? O Palmeiras me ajudou de um jeito fora do normal, disse Vitor Roque aí. Então o melhor para ele é ficar no Palmeiras, né? E no Betis também ele estranhou, também falou que estranhou o Betis porque não tinha muito caixa, né? Não tem muito caixa, ligou meu alarme. Vitor Roque falando, né, que ele não se adaptou muito bem, né, lá no Betis. Mas agora ele está na seleção, né? Seleção brasileira, através do Palmeiras, que está levantando o seu futebol de forma absurda. Beleza, pessoal? Tamo junto aí. Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões nos comentários. Comenta aqui se você é, claro, que você é a favor que Vitor Roque fique. Claro que todo mundo é, né? E ele tem contrato até 2029. São 4 anos ainda de contrato.